favor, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdo de especialistas do mundo cripto. About why I'm personally optimistic about crypto and what it means for the American people. Let them hear it, guys! Woo! How are you, Las Vegas? Hey guys, we're bringing Bitcoin to America, and America is going to win the crypto revolution. That much I can tell you right now. O próprio Eric Trump disse: o mundo inteiro quer Bitcoin. E ele não está falando só de americano rico. Ele está falando de Oriente Médio, África, Ásia, bilionários, instituições, famílias reais. Todo mundo quer. Ninguém quer vender. E os OTCs, que são os mercados fora das corretoras, estão com os estoques secos. Não tem mais Bitcoin sobrando no mercado. Tem amigo dele que já está dizendo: o problema agora não é vender. É encontrar alguém que queira vender, porque quem tem Bitcoin, segura. Sabe por quê? Porque já entendeu o que vem pela frente. Esse ativo é escasso. Tem só 21 milhões. Nunca vai ter mais. E cada fraçãozinha vai ser disputada à tapa. Tem gente que teve o privilégio de comprar vários bitcoins inteiros. Beleza. Mas isso não te impede de comprar um pouquinho, um satoshi de cada vez. É assim que se começa, porque o futuro será dividido entre dois tipos de pessoas: quem acumulou bitcoin e quem vai se arrepender de não ter feito isso. Eric ainda lembrou da famosa Pizza Day, o dia em que pagaram 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Hoje, 0,1 Bitcoin já equivale a 1000 pizzas. E isso vai continuar. Por quê? Porque o amor por Bitcoin só cresce, a adoção só aumenta, e o dólar só perde valor. Agora se liga nisso aqui. Os caras preveem que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão. E não estão chutando. Eles estão olhando o movimento macro. Adoção institucional crescendo, ETFs aprovados, políticos mudando de ideia, mídia tradicional engolindo as palavras. Até o Jim Cramer, que dizia que o Bitcoin ia a zero, agora tá de bico calado. O tempo virou, a narrativa mudou e o Bitcoin venceu. Sabe qual a previsão para 2026? Dom Júnior disse: entre 150 e 200 mil dólares. Outros foram além, vai passar dos 200 mil. Mas a grande sacada não é o número exato. A grande sacada é: quem comprar hoje vai multiplicar. Quem ficar parado vai chorar. E não tem mais desculpa. Hoje você compra fração. Hoje você junta satoshis. Hoje você escapa do sistema escravista financeiro. Só precisa sair do zero. Stack the sats. Um pouquinho por mês. Quem começou a comprar em 2017 e segurou, tá rindo à toa. Quem achou que estava caro, hoje paga 10x mais. E tem mais uma coisa. O mercado cripto amadureceu. Hoje tem evento sério, debate de verdade, autorregulação. A galera tá investindo em usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade. Não é mais só nerd no porão. Agora é CEO, banqueiro, político. Todo mundo querendo morder um pedaço. E quanto mais eles entrarem, mais o preço vai subir. Então olha no espelho e se pergunta: você vai continuar esperando? Vai deixar o Itaú, o governo e os parasitas do sistema destruírem seu dinheiro? Ou vai sair do zero agora? Porque no final das contas, o Bitcoin não é só tecnologia. É uma revolução silenciosa. É sobre liberdade. É sobre escapar da inflação. É sobre ter um ativo que o Estado não pode confiscar. É sobre construir a sua própria soberania financeira. Todo mundo quer Bitcoin. Todo mundo está comprando Bitcoin. Se você voltar 12 meses, provavelmente havia menos de 100 empresas que estavam investindo em Bitcoin e que realmente tinham algum. E agora, a cada dia, é mais um fundo soberano. Veja o que a GameStop acabou de fazer. Veja o que a Truth Social fez. Todos os dias, as pessoas estão alocando bilhões e bilhões de dólares nisso. Então, 0,1 Bitcoin vai valer uma fortuna. E vamos conversar com o americano médio agora. Eu converso com milhões de pessoas todos os dias no meu canal. E o que ouço muito é: bem, o Bitcoin já passou de 100 mil Pirus, mas eu não consigo mais comprar um Bitcoin inteiro. Então, eu poderia comprar talvez 0,1 Bitcoin ou uma fração de um Bitcoin. Mas não sei, parece valer a pena. Se você acha que é tarde demais para comprar Bitcoin, presta atenção no que eu vou te contar. Muita gente olha o preço do BTC hoje, passando dos 100 mil dólares e desanima. Ah, não dá mais para comprar um inteiro. Mas sabe o que Eric Trump e Dom Júnior responderam sobre isso? 0,1. Bitcoin vai valer uma fortuna. E não é força de expressão. É fato baseado em oferta, demanda e uma revolução financeira em curso. Nos últimos 12 meses, mais de 100 empresas
fundos soberanos, até redes sociais como Truth Social e GameStop começaram a comprar Bitcoin aos bilhões. Isso mesmo, bilhões de dólares em Bitcoin, todo santo dia. E o que acontece quando o ativo mais escasso do mundo é comprado aos bilhões? O preço sobe. E quem tem até um pedacinho? Então vamos falar com você, trabalhador comum, brasileiro cansado de ser assaltado por imposto e inflação. Você precisa de um Bitcoin inteiro para mudar de vida? Não. Você precisa começar. 0,1 Bitcoin hoje é uma fortuna amanhã. Se lá atrás 10 mil Bitcoins compravam uma pizza, hoje 0,1 Bitcoin compra 1000 pizzas. E amanhã vai comprar um carro, uma casa ou talvez até um jatinho. Não é exagero, é matemática. Dom Júnior explicou com clareza. O importante é sair do zero. Se você tem só R$100 hoje, compra R$100. Não importa o quanto, importa estar dentro. Porque o jogo só começa quando você dá o primeiro passo. E aqui vai o pulo do gato. Quando você tem skin in the game, ou seja, dinheiro em jogo, você começa a prestar atenção. Você começa a estudar, entender o que é DeFi, como se proteger da inflação, como fugir do sistema tradicional. E aí, meu amigo, você nunca mais volta para a poupança ou CDB do Itaú. E, se você ainda não está convencido da transformação digital e geracional de riqueza que estamos presenciando, junte-se ao vice-presidente americano J.D. Vance em uma palestra impactante na conferência sobre Bitcoin realizada esta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, delineando a visão ousada do governo Trump para o Bitcoin. Do fim da hostilidade regulatória à promoção da inovação, Vance destaca porque o Bitcoin é fundamental para o futuro dos Estados Unidos. Saiba como o governo Trump planeja apoiar os ativos digitais e a liberdade pessoal. Descubra as medidas que estão sendo tomadas para criar uma estrutura legal pró-criptomoedas, a importância das stablecoins e por que o Bitcoin é um ativo estratégico para a economia americana. Não perca esta palestra emocionante sobre como os pioneiros das criptomoedas estão moldando um novo cenário financeiro. Na verdade, acho errado chamar isso apenas de uma conferência. Isso não é uma conferência de pessoas. Isso é um movimento. E estou orgulhoso de estar com vocês aqui hoje. Mas eu prometo que não estou dizendo isso só para valorizar minhas próprias meme coins. E acho que esta conferência, esse movimento de pessoas, é onde o futuro das criptomoedas neste grande país será decidido. Então, vamos começar deixando uma coisa muito clara. Esse futuro será decidido pelo povo, por vocês, não por burocratas não eleitos. Quero dar um resumo do que esta administração Trump está fazendo em relação à política de ativos digitais. Mas também quero falar sobre alguns dos princípios que nos guiam ao desenvolver essa política. Mas antes disso, quero falar sobre por que estou pessoalmente otimista com as criptos e o que isso significa para o povo americano. Agora, as pessoas me perguntam por que tendo a ser otimista quanto ao futuro da inovação neste país. Passei tempo suficiente no Vale do Silício para reconhecer a diferença entre boa tecnologia que aumenta nossa produtividade, enriquece nossas vidas, que nos ancora no mundo real e complementa nosso dia a dia. Essa é a boa tecnologia. Mas também existe tecnologia ruim. E quando se trata de cripto, acho que os últimos anos deixaram claro que estamos falando de uma inovação genuína que veio de baixo para cima. Uma inovação que já está melhorando o bem-estar de dezenas de milhões de nossos concidadãos. Acredito que são 50 milhões de americanos que possuem Bitcoin. E acredito que esse número vai chegar a 100 milhões em breve. Mas não se trata apenas de Bitcoin e do valor que foi gerado, da riqueza que foi criada por tantos milhões de nossos concidadãos. Por meio das finanças descentralizadas, as criptos transformaram a forma como os americanos transacionam entre si, ampliou o acesso a serviços bancários para muitos que, de outra forma, talvez não o tivessem. E todo santo dia, eu sinto que vejo algum novo uso revolucionário da tecnologia blockchain, seja na gestão da cadeia de suprimentos, seja em hospitais, ou na forma como armazenamos e rastreamos os registros de saúde privados dos pacientes. Mas para cada uma dessas novas aplicações voltadas para o futuro, também sinto que há um elemento extremamente conservador e valioso na tecnologia cripto. E isso é como proteção. A cripto é uma proteção contra más decisões políticas vindas de Washington, independentemente de qual partido esteja no poder. É uma proteção contra a inflação galopante, que corroeu a taxa de poupança real dos americanos nos últimos 4 anos. E como todos vocês sabem muito bem, é uma proteção contra um setor privado cada vez mais disposto a discriminar consumidores, com base em suas crenças básicas,
incluindo suas posições políticas. Isso inclui, é claro, o fechamento de contas bancárias de usuários por defenderem a segunda emenda ou por terem vínculos com a primeira administração Trump. No Canadá, o governo fez o mesmo para acabar com aqueles grandes protestos dos caminhoneiros em 2022. Menos de uma semana depois, eles conseguiram. Os protestos terminaram. Mas talvez o mais importante, eu vejo a cripto como uma proteção contra uma das tendências mais perigosas da era digital, tanto no setor público quanto no privado. E essa tendência é a de elites que, ao invés de inovarem por conta própria, preferem simplesmente tomar e cooptar tecnologias de ponta para impor seu controle sobre os outros. Mas, como vocês sabem, há um novo xerife na cidade, porque depois de 4 anos de maus tratos e hostilidade escancarada liderada por reguladores democratas, os legisladores deste país têm uma escolha. Vamos conduzir nossa nação rumo a um futuro de soberania financeira, inovação e prosperidade, ou vamos deixar que burocratas não eleitos e concorrentes estrangeiros escrevam as regras por nós? E estou aqui hoje para dizer alto e claro, junto com o presidente Trump, as criptos finalmente têm um defensor e um aliado na Casa Branca. Na nossa administração, entendemos todo o potencial da indústria de ativos digitais, não apenas como investimento, não apenas como tecnologia de destaque, mas como símbolo e motor da liberdade individual para todos os nossos cidadãos. E estamos comprometidos em ver essa promessa se cumprir. Do nosso ponto de vista, as pessoas nesta sala são os pioneiros digitais da economia americana. Para ser direto, a Operação Choke Point 2.0 está morta e não vai voltar durante a administração Trump. E, aliás, é insano que isso tenha sido sequer controverso. A ideia de usar o poder regulatório do governo para esmagar uma indústria e esmagar pessoas que defendem uma visão que você não gosta é insano, mas que minhas palavras hoje sirvam como o obituário da Operação Choke Point. Agora, este é o meu compromisso com cada pessoa. Vocês nunca verão essa administração tentando prejudicar sua comunidade ou diminuir o impacto que ela teve na economia. Em vez disso, rejeitamos o legado do governo Biden de morte por 1000 ações de fiscalização. Rejeitamos os reguladores. Eu acredito que a América é um lugar onde qualquer pessoa deve poder fazer fortuna. Não importa onde nasceu, qual diploma tem ou não tem. E, nos últimos anos, é difícil pensar em um lugar melhor para isso do que aqui mesmo, na indústria de ativos digitais. Agora, nosso segundo passo substancial é tentar criar uma estrutura legal clara e favorável ao crescimento para as stablecoins neste país. E eu sei que temos alguns aliados sólidos no Congresso. Eu sei que, liderados pela Cynthia Lummis e por outros grandes legisladores, o Congresso está trabalhando duro para aprovar o Genius Act e levá-lo à mesa do presidente o mais rápido possível. E isso é um passo importante. E com razão, porque a incerteza regulatória neste país empurrou muita atividade de stablecoins para o exterior nos últimos anos. Alguém me disse ontem que o Bitcoin fez tanto nos últimos anos enfrentando tantos ventos contrários. Não seria ótimo ter um governo que fornecesse ventos a favor para uma das indústrias que mais crescem em nosso país? E é isso que pretendemos fazer. E uma vez que o Genius Act for promulgado, ele estará pronto para expandir amplamente o uso de stablecoins como sistema de pagamento digital para milhões de nossos compatriotas americanos. Também protegerá os detentores de moedas e injetará mais transparência no mercado. E deixe-me ser enfático em outro ponto. Nesta administração, nós não achamos que as stablecoins ameaçam a integridade do dólar dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Na verdade, nós as vemos como multiplicadoras do poder econômico dos Estados Unidos. Stablecoins atreladas ao dólar, especialmente uma vez que o Genius Act for promulgado, só vão ajudar a economia americana e só vão fortalecer o dólar americano. Então, mais uma vez, estamos otimistas de que o Senado conseguirá avançar rapidamente na aprovação de uma versão limpa do Genius Act, e que a Câmara fará o mesmo logo em seguida. E claro, quando isso acontecer, nosso grande presidente Trump o assinará no momento em que chegar à sua mesa. Quando isso acontecer, a administração então passará totalmente para a nossa terceira prioridade, que é implementar uma estrutura regulatória transparente e sob medida para ativos digitais, uma que seja favorável à inovação e que incorpore totalmente o cripto na economia tradicional. E prometo a vocês que nosso esforço para mudar a política é puramente para mudar isso. Queremos que nossos compatriotas americanos saibam que as criptomoedas, os ativos digitais, e especialmente o Bitcoin, fazem parte da economia tradicional e vieram para ficar. Achamos que a melhor forma de fazer isso legislativamente, porque, de novo, eu espero que nosso partido continue no poder por muito tempo, mas nada é garantido na política. É através de um projeto de estrutura de mercado que defenda e não restrinja o valor extraordinário que o Bitcoin e outros ativos digitais representam. O Bitcoin, claro, é chamado de ouro digital, mas embora o Bitcoin seja digital,
Nenhum de vocês é. Nenhum de nós é. O que acontece no mundo da política, o que acontece no mundo da burocracia, afetará até mesmo as tecnologias mais transformadoras e valiosas, se não tomarmos as decisões certas. Precisamos começar a pensar nas implicações estratégicas de longo prazo do Bitcoin. O Bitcoin é possuído por cerca de 50 milhões de americanos. Muitos americanos ganharam muito dinheiro, criaram muita riqueza para si mesmos, e isso é algo ótimo. Mas, na verdade, acho que o futuro do Bitcoin é ser um ativo estrategicamente importante para os Estados Unidos na próxima década. É um dos motivos pelos quais o presidente Trump, com a ajuda do nosso grande especialista em IA, David Sachs, criou a reserva de Bitcoin, porque queremos começar a colocar em movimento a importância estratégica do Bitcoin para o governo dos Estados Unidos. Sabemos que a República Popular da China não gosta de Bitcoin. Bem, deveríamos nos perguntar, por quê? Por que nosso maior adversário é tão contra o Bitcoin? E se a República Comunista da China está se afastando do Bitcoin, talvez os Estados Unidos devam se aproximar ainda mais. E isso é uma das coisas que vamos fazer. O modo como o Bitcoin se encaixa no futuro estratégico do nosso país precisa ser uma conversa em duas vias. Vamos tomar as decisões certas, mas isso depende de vocês fazerem parte da conversa. Então, façam parte dessa conversa. E aqui vai o terceiro pensamento que quero deixar com vocês. Uma das coisas que vocês ouvem por aí é que a cripto é, fundamentalmente, uma tecnologia conservadora ou de direita, e que a inteligência artificial é uma tecnologia de esquerda ou comunista. Acho que isso é um pouco exagerado nos dois sentidos, mas há um elemento fundamental de verdade nisso. Eu não participo das operações diárias de uma empresa de tecnologia há cerca de 4 anos, desde que entrei na política pela primeira vez. Mas o que percebi é que pessoas muito inteligentes e de direita no setor de tecnologia tendem a ser atraídas pelo Bitcoin e pelas criptomoedas, enquanto pessoas muito inteligentes e mais à esquerda tendem a ser atraídas pela inteligência artificial. De novo, isso é uma generalização grosseira. É um exagero, mas há um fundo de verdade. E o que peço a vocês é que lembrem que o que acontece com a IA vai afetar, para o bem e para o mal, o que acontece com o Bitcoin. E claro, o que acontece com o Bitcoin vai afetar muito o que acontece com a IA. Então, embora este seja certamente um evento sobre Bitcoin, e eu sei que todos temos orgulho do que vocês realizaram nos últimos 10 anos, meu último conselho é: fiquem atentos e envolvidos com o que está acontecendo com a inteligência artificial, porque eu não quero que o Bitcoin seja negativamente afetado pelo que acontecer com a IA. E mais importante ainda, eu não quero que a América seja negativamente afetada pelo que acontecer com a IA. A melhor maneira de garantir que pessoas inteligentes estejam na conversa sobre IA é garantir que o Bitcoin também faça parte da conversa sobre inteligência artificial. O futuro do Bitcoin está sendo decidido agora. E você precisa estar envolvido. O discurso que você acabou de ouvir não é apenas uma fala política, é um chamado direto à comunidade cripto para se tornar protagonista no cenário político, econômico e tecnológico. Pela primeira vez em anos, há uma janela real para transformar o Bitcoin em um ativo estratégico nacional, com apoio governamental claro e um movimento político disposto a remover as amarras regulatórias que freiam a inovação. O recado é simples e poderoso. Se você não se envolver, outros vão decidir por você. E como já vimos no passado, isso pode significar mais burocracia, proibições veladas e oportunidades desperdiçadas. A administração Trump, segundo o vice-presidente, enxerga o Bitcoin não como ameaça, mas como multiplicador da força econômica americana. Isso é revolucionário. E mais, eles querem ouvir a comunidade. Querem entender como o Bitcoin pode ser integrado como ativo estratégico, reserva institucional e ferramenta de prosperidade nacional. O canal está aberto. A influência está ao alcance. E o futuro do Bitcoin e da sua liberdade financeira depende da sua ação hoje. Compartilhe esse conteúdo. Envie para alguém que precisa entender o momento histórico que estamos vivendo. Comente, discuta, questione, mas não fique parado. O jogo está sendo jogado em Washington e em Brasília. E se você não entrar em campo, o resultado pode ser decidido contra você. O futuro é descentralizado, mas a responsabilidade ainda é sua. Se este vídeo foi útil, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até a próxima e bons investimentos. Just next week, it is the first bill in 8 years to come out of the banking committee. Amazing. Amazing indeed. All this is bullish in Washington and beyond. But let's get back to our Bitcoin roots.
who is an OG in Bitcoin, who's also this.